Muito boa noite a todos, boa noite colegas vereadores, colegas vereadoras, plateia presente, pessoal que nos assiste através das redes sociais, aos funcionários da casa. Abrimos a sessão ordinária do dia 7 de julho de 2025. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 30 de junho de 2025. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Pessoal, antes de passarmos, colegas vereadores, de passarmos ao expediente do dia, vou fazer a leitura de uma carta convite que nos chegou aqui na Câmara de Vereadores, do pessoal da área do esporte, do rugby, um esporte para todos. Carta convite. A Câmara de Vereadores. A instituição esportiva Chuí Rugby vem por meio desta convidar o estimado órgão público junto aos vereadores do município a presenciar nosso evento. O clube participou das etapas em Montevidéu, Punta del Este e Libertad, chegando agora a oportunidade de recebê-los em nossa casa. Visando difundir os valores do esporte, promovendo a integração e respeito, acima de tudo, a comunidade, o dia 9/8 de 2025, num sábado, sediaremos no estádio Samuel Brilhac a segunda etapa binacional de rugby. A etapa Chuí e Chuí irá sediar categoria sênior junto aos adultos, a categoria adulto, formativo, juvenil e feminino, de ambos países. Além de desenvolver a categoria sênior, o projeto vem se estendendo no intuito de reestruturar os pequenos clubes pós-pandemia. Assim como o nosso projeto é divulgar aos menores e demais categorias, o evento contará com palestras, prática esportiva, orientação nutricional e alimentação, música e além de outras atividades. Certo de sua colaboração. Essa foi a leitura aí da carta convite do pessoal do esporte do Chuí Rugby. Vamos passar ao expediente do dia. Hoje temos a ausência da vereadora Patrícia, por motivos de saúde. Vai fazer serviços da Casa de Secretário o vereador Luiz Soares. Passamos então aos trabalhos do expediente do dia. Boa noite a todos. Ofício número 0089/2025, Poder Executivo. Ofício resposta ao pedido de informação 018/2025. Ofício número 0090/2025, Alencar Rocha Borges. Solicita audiência pública para a construção de um hospital binacional. Solicitação de audiência pública para a construção de um hospital binacional. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio deste solicitar a realização de uma audiência pública para discutir a implementação do hospital binacional em nossa cidade. Esse projeto é de grande importância para a comunidade e acreditamos que a realização de uma audiência pública seja fundamental para garantir a transparência e a participação da população no processo de tomada de decisão. A audiência pública tem como objetivo apresentar projetos, discutir seus impactos e coletar sugestões e contribuições da comunidade, contando também com a participação de autoridades políticas e de saúde do Uruguai e do Brasil. Agradeço desde já a atenção a esta solicitação e aguardo a resposta sobre a viabilidade da realização de audiência pública. Alencar Rocha Borges. A ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário 0106/2025, Poder Executivo. Altera o artigo 2º altera o inciso 2º do artigo 46 da Lei número 2.662 de 1995 e dá outras providências.
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a esta Casa Legislativa um projeto de lei que visa alterar o inciso 2º do artigo 46 da Lei nº 2662 de 1995. A presente proposição tem por objetivo promover a alteração da Lei nº 2662 de 1995, regime jurídico dos servidores públicos e outros dispositivos correlatos, atendendo à necessidade de adequação às demandas do município. Tal modificação justifica-se pela busca de maior eficiência administrativa e redução de custos com contratações, possibilitando melhor atendimento às secretarias municipais. Diante da relevância da matéria, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para sua apreciação e aprovação, certos de estarmos promovendo melhorias concretas na qualidade dos serviços prestados à população do município de Chuí. Atenciosamente, Carlos Henrique da Silva Segovia. Ementa. Altera o inciso 2º do artigo 46 da Lei nº 2662 de 1995 e dá outras providências. Altera o artigo 1º do inciso 2º do artigo 46 da Lei nº 2662 de 31 de janeiro de 1995. Passa a vigorar com a seguinte redação: salvo casos excepcionais devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a 3 horas diárias, podendo ser prorrogado por igual período, se o interesse público exigir, observado em qualquer hipótese o limite máximo de 60 horas extraordinárias por mês. Artigo 2º, mantendo-se inalteradas as demais disposições da Lei Municipal número 2662 de 31 de janeiro de 1995. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário 0107/2025. Poder Executivo. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte, do Fundo Municipal de Esporte, e institui a Conferência Municipal de Esporte. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a esta casa o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte, institui a Conferência Municipal de Esporte. A criação do Conselho Municipal de Esporte é a criação do fundo. O fundo representa um relevante avanço e permitirá que importantes ações implementadas na área esportiva sejam implementadas ao nosso município, em nosso município. Para dar seguimento ao recebimento dos selos de ouro e plus advindos da Secretaria do Estado de Esporte, no qual o programa Esporte que queremos pedir, o município poderá solicitar recursos para melhorias esportivas, construções, adequações e etc., no qual poderão ser recebidos através da criação deste fundo. Desta forma, considerando a existência de interesse público devidamente justificado, estamos cientes de que a presente proposição merecerá a melhor acolhida por parte da Casa Legislativa. Atenciosamente, Carlos Henrique da Silva Segovia, Prefeito Municipal. Ementa. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte, do Fundo Municipal de Esporte, institui a Conferência Municipal de Esporte. Capítulo 1º. Do Conselho Municipal de Esporte. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Esporte no município de Chuí. Artigo 2º. Conselho Municipal de Esporte é um órgão colegiado, normativo, deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Esporte tem por finalidade auxiliar na organização do esporte, na consolidação de políticas
e na melhoria do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do esporte a nível municipal. Artigo 4º. Conselho Municipal de Esporte tem a seguinte estrutura: mesa diretora. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Esporte compete: primeiro, cooperar com o Conselho Estadual de Desporto e com os órgãos federais e estaduais incumbidos na execução das políticas de esporte. Segundo, adotar medidas de apoiar iniciativas em favor do incremento na prática do esporte e atividades físicas e de lazer, objetivando a saúde e o bem-estar do cidadão, observando o cumprimento dos princípios e normas legais. Terceiro, fornecer, quando solicitados, auxílio e informações ao poder público e à comunidade, quando há propagandas e projetos que visem a melhoria na prática de atividades físicas e do esporte do município. Quarto, opinar, quando consultado, sobre a concessão de auxílios e recursos financeiros às entidades e associações esportivas sediadas no município. Quinto, zelar pela memória do esporte. Sexto, contribuir para a formação da política de integração entre o esporte, a saúde, a educação, a defesa social e o turismo, visando potencializar benefícios sociais gerados pela prática de atividade física e esportiva. 7. Acompanhar, a partir de análises orçamentárias, entre outras que se façam necessárias, a gestão de recursos públicos voltados para a prática de atividades físicas e de esporte, bem como avaliar os ganhos sociais obtidos. 8. Realizar os esforços necessários ao esclarecimento de dúvidas quanto à correta utilização, por parte das entidades beneficentes, de recursos públicos voltados para a prática de atividades físicas e de esporte. 9. Elaborar e aprovar em reunião plenária o regimento interno do Conselho. 10. Orientar para o cumprimento das leis federal e estadual do esporte, cumprimentando com os critérios por elas estabelecidos e para o uso dos recursos do Fundo do Esporte. Artigo 6º. O regimento interno do Conselho Municipal de Esporte disporá sobre a competência do plenário, da mesa diretora e da secretaria executiva. Artigo 7. O Conselho Municipal de Esporte será composto por 6 membros titulares e seus respectivos suplentes, conforme a composição abaixo. 3 membros do Poder Público e 3 membros da sociedade civil. Os órgãos e entidades que tratam os incisos 1 e 2 indicarão seus representantes à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, para posterior designação do prefeito municipal. Cada titular do Conselho Municipal de Esporte terá um suplente correspondente. As funções do membro do Conselho Municipal de Esporte e de membro de suas comissões são considerados serviço público relevante, não lhes cabendo qualquer remuneração. Representante do poder público ou da entidade da sociedade civil poderá ser substituído a qualquer tempo por nova indicação do representado. Os representantes do Conselho Municipal de Esporte seguirão a sistemática de verticalização. A exemplo do Conselho Estadual de Esporte. Artigo 8º. A mesa diretora do Conselho será eleita por meio de votação secreta, tendo necessariamente por presidente, o secretário ou o coordenador de esportes. Artigo 9º. Compete ao presidente do Conselho convocar as reuniões do Conselho, dando ciência aos seus membros.
organizar a ordem do dia das reuniões, abrir, prorrogar, presidir, encerrar e suspender as reuniões do Conselho. E representar o Conselho ou delegar poderes aos seus membros para que façam essa representação. Coordenar os trabalhos durante as reuniões. Conhecer das justificativas de ausência dos membros do Conselho. Propor ao Conselho as alterações necessárias em face ao regimento interno. Artigo 10º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Esporte é de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo único. O membro do Conselho que deixar de comparecer sem justificativa a 2 sessões consecutivas ou a metade das reuniões plenárias realizadas no período de 1 ano, perderá o seu mandato. Artigo 11º. O Conselho Municipal de Esporte irá se reunir quadrimestralmente e extraordinariamente por convocação da mesa diretora ou da maioria de seus conselheiros. Artigo 12º. As deliberações do Conselho serão tomadas pelo voto da maioria dos conselheiros presentes às sessões, cabendo ao presidente o voto de qualidade. Parágrafo único. As sessões do Conselho serão instaladas com a presença mínima de 3 conselheiros. Artigo 13º. Das sessões do Conselho serão lavradas as atas assinadas pelo presidente e pelo secretário executivo. Artigo 14º. O Conselho Municipal de Esporte poderá construir comissões integradas por, no mínimo, 1 de seus membros e por profissionais de notório saber ou representantes de órgãos e entidades diretamente relacionadas com o tema. Parágrafo único. Cabe à presidência do Conselho estabelecer a composição das comissões, bem como convidar profissionais ou órgãos e entidades indicarem seus representantes. Artigo 15º. A Secretaria Executiva será exercida por servidor da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, responsável pela área de esporte, especialmente designada para tal função. Artigo 16º. No prazo de 90 dias contados da data da publicação desta lei, o Conselho aprovará seu regimento interno. 17º. Para consecução de suas finalidades, o Conselho Municipal de Esporte articular-se com os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais. Artigo 18º. As despesas de fundamento do Conselho Municipal de Esporte correrão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, mediante a aprovação desse secretário municipal. Artigo 19º. Fica o Poder Executivo autorizado, se necessário, a abrir créditos adicionais essenciais no orçamento geral do município para atender às despesas com a criação do Conselho Municipal de Esportes. Capítulo 2º. Do Fundo Municipal de Esportes. Fica instituído o Fundo Municipal de Esportes de Chuí com o objetivo principal de financiar e apoiar projetos, programas e ações relacionadas ao esporte e lazer do município. O Fundo Municipal de Esporte ficará vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, sendo regido pelas normas gerais de procedimentos relativos e operacionalização dos fundos. Constituirão o recurso do Fundo Municipal de Esporte, auxílios, atribuições, subvenções, transferências e participações em convênio e ajustes.
Só um minuto, colega vereador. Vereadores, estão de acordo todos, esse projeto aí, ele tem mais 7 páginas ainda para serem lidas. Eles já foram anexados no portal de transparência. Se todos estão de acordo, podem obter uma cópia do projeto e para a gente passar adiante para o próximo projeto, pode ser? Obrigado, colegas vereadores. Também, meu secretário, passamos, porque tem mais 7 páginas e passamos para a ordem do dia. Pedido de informação 0025-2025, Franciele dos Santos Custódio. Solicitação de informações sobre escala de motoristas da saúde. A vereadora infrafirmado nos termos da legislação vigente e no exercício da função de fiscalização, venho por meio de solicitar informações detalhadas sobre a escala de motoristas vinculados à Secretaria Municipal, em especial nos seguintes pontos. Existe motorista específico designado para atender a vigilância sanitária? Em caso positivo, informar o nome do servidor e a escala atual de trabalho. Há motorista específico para realizar o transporte de crianças com autismo que realizam tratamento em São Miguel? Caso afirmativo, informar quem é o responsável e se esse profissional atende exclusivamente essa demanda ou outras também. O mesmo motorista que realiza esse transporte para São Miguel também transporta pacientes para o CAPS em Santa Vitória do Palmar. Se não, favor informar qual motorista ou motoristas realizam esse serviço e como é organizado a escala. Existe algum planejamento específico para garantir que os deslocamentos para esses atendimentos ocorram de forma regular e sem interrupções? Caronas autorizadas pela Secretaria de Saúde. Informar se a Secretaria Municipal de Saúde fornece caronas a munícipes que não estejam em tratamento regular via SUS. Quem é o responsável por autorizar essas caronas? As pessoas atendidas por esse tipo de transporte têm horário agendado? Os veículos vão buscá-las em suas residências ou elas devem se apresentar em algum ponto específico? As informações solicitadas são de extrema importância para garantir a transparência da gestão pública e para atender os questionamentos da população sobre a organização e eficiência do transporte oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Solicito que a resposta seja encaminhada por escrito dentro do prazo legal. Ordem do dia. Pedido de informação 0026-2025, Franciele dos Santos Custódio. Solicito ao Poder Executivo pedido de informação sobre a composição e critérios de escolha dos membros da Comissão de Transporte e Atendimento Pré-Hospitalar em eventos. A vereadora infrafirmado nos termos regimentais e demais legislação pertinente, vem respeitosamente solicitar as seguintes informações referentes ao projeto de lei que cria a Comissão de Transporte e Atendimento Pré-Hospitalar em Eventos, recentemente apresentado nesta Casa Legislativa. Primeiro, quais os critérios adotados para a escolha dos servidores que ocuparão os cargos de motorista, enfermeiro e técnico em enfermagem, da referida composição? Segundo, qual o nome dos servidores que foram designados para essas funções? Terceiro, os servidores designados estarão no serviço dessas funções excedendo sua carga horária contratual ou exercendo as atividades que caracterizam desvio de função. Solicita-se que, se possível, seja encaminhado a respectiva portaria ou ato de nomeação dos referidos membros da comissão,
bem como suas lotações originais. A presente solicitação tem por finalidade garantir a transparência na administração pública e assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Franciele dos Santos Custódio. Pedido de informação 0027-2025, Alencar Rocha Borges. Pedido de informação ao Poder Executivo que seja fornecido um relatório dos 20 maiores devedores de IPTU no município de Chuí. O vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais encaminha o seguinte pedido de informação. Venho por meio deste solicitar um relatório detalhado dos 20 maiores devedores de IPTU, pessoa física e jurídica do município, incluindo o valor da dívida e as ações já tomadas para a cobrança. Esse relatório é fundamental para que possamos avaliar a situação atual da arrecadação do IPTU e tomar medidas eficazes e reduzir inadimplência. Agradeço desde já a atenção a esta solicitação e aguardo a resposta com o relatório solicitado. Alencar Rocha Borges. A ordem do dia. Pedido de providência 117/2025, Alencar Rocha Borges. Solicita ao Poder Executivo a colocação de saibro e reparos na rua José Antônio da Rosa. A presente proposição visa solicitar ao Poder Executivo providências com relação à necessidade de colocação de saibro na rua José Antônio da Rosa, no trecho que foi retirado os caminhões abandonados. Tal proposição visa atender ao pedido de moradores que residem nessa rua. Após a retirada dos caminhões abandonados, a rua ficou esburacada e com muito barro. E é necessário a colocação de saibro para melhorar a acessibilidade de pedestres e motoristas. Contando com a atenção e sensibilidade do Poder Executivo, renovo votos de estima e consideração. Alencar Rocha Borges. Ordem do dia. Pedido de providência 118/2025, Franciele dos Santos Custódio e Fátima Aziad Nassar. Solicita limpeza de valeta na rua Raul Cota de Melo, 1349. Excelentíssimo senhor prefeito, a vereadora que este subscreve vem por meio desta solicitar com urgência a limpeza de valeta localizada na rua Raul Cota de Melo, em frente ao número 1349. Conforme relatos de moradores, o acúmulo de sujeira, vegetação e materiais diversos vem obstruindo a passagem da água, causando transtornos, mau cheiro e risco de proliferação de insetos e roedores, além de potencial alagamento em dias de chuva. A intervenção é necessária para garantir a adequada drenagem da via e preservar a saúde pública e o bem-estar dos moradores da localidade. Diante disso, solicito que seja incluído na programação da Secretaria a execução da limpeza e a manutenção da valeta no trecho citado, com a devida urgência. Sem mais e no aguardo de providências, coloco-me à disposição para acompanhar o atendimento desta demanda. Atenciosamente, Franciele dos Santos Custódio e Fátima Aziad Nassar. Obrigado, vereador. Não havendo mais a leitura dos pedidos do dia, passamos agora então à votação dos projetos na ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária 0106/2025, Poder Executivo. Altera o inciso 2º do artigo 46 da Lei nº 2.662 de 1995 e dá outras providências. Projeto de Lei 0106 de 2025 está em discussão. Em votação. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Ausente, vereadora Patrícia.
Projeto de Lei Ordinária 0107/2025, Poder Executivo. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte, do Fundo Municipal de Esporte, institui a Conferência Municipal de Esporte. Projeto 0107/2025 está em discussão, em votação. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Ausente, vereadora Patrícia. Pedido de informação 0025/2025, Franciele Santos Custódio. Solicitação de informações sobre a escala de motoristas da saúde. Projeto número 0026 de 2025 está em discussão, em votação. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Ausente, vereadora Patrícia. Pedido de informação 0026/2025, Franciele Santos Custódio. Solicita ao Poder Executivo pedido de informação sobre a composição e critérios de escolha dos membros da Comissão de Transportes e Atendimento Pré-Hospitalar em Eventos. Projeto 0026/2025 está em discussão, em votação. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Ausente, vereadora Patrícia. Pedido de informação 0027/2025, Alencar Rocha Borges. Pedido de informação, solicito ao Poder Executivo que seja fornecido um relatório dos 20 maiores devedores do IPTU do município de Chuí. Projeto 0027/2025 está em discussão. Com a palavra o vereador Alencar. Boa noite, senhor presidente. Ao momento de cumprimentar, eu cumprimento todos os vereadores da casa, plateia presente, pessoal que assiste através da internet. Boa noite a todos e todas. É bem simples, é para saber a lista dos 20 maiores devedores, e quando eu falo maiores devedores, não é 100 reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Eu estou falando em 150, 250 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Os maiores devedores do município. Porque a gente sabe que a grande parte do povo trabalhador do nosso Chuí, que mora nos bairros, trabalha todos os dias para pagar seus IPTUs. E tem dificuldade de pagar, mas paga em dia, e se não paga em dia, parcela. De uma forma ou de outra vai parcelar, porque senão provavelmente vai terminar ajuizando o único bem que tem, que é a sua casa, onde reside, enfim. E não é justo que grandes empresas do município não paguem IPTU há muito tempo e se somem valores absurdos valores, e que vai ficando. Eu acho que eu quero saber a lista desses 20 maiores devedores, que assim como todos nós aqui que estamos nesta casa pagamos nosso IPTU, 90% do povo que é humilde dos bairros paga o seu IPTU, parcela, junta moeda por moeda para pagar. Eu acho que esses grandes gigantes, digamos assim, economicamente do município, também tem essa obrigação com o município de pagar e ficar em dia. Eu gostaria dessa lista para analisar ali os valores e quais são os devedores, para ter uma conversa com o Poder Executivo. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alencar. Projeto 0027 segue em discussão, em votação. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Ausente, vereadora Patrícia. Pedido de providência 117/2025, Alencar Rocha Borges. Solicito ao Poder Executivo a colocação de saibro e reparos na rua José Antônio da Rosa. Projeto número 117/2025 está em discussão. Com a palavra o vereador Alencar. Senhor presidente, nesse trecho que eu pedi aí, onde foram retirados os caminhões, nesse pedaço de mais ou menos 100, 150 metros, 200 metros da José Antônio da Rosa, onde foram retirados os caminhões, aqueles pedaços que todos sabem, aqueles entulhos que já estavam apodrecidos ali, o vai e vem da máquina, e também quando a reta puxava, trouxe problemas para aquele pedaço, naquele trecho ali. Já quero aqui agradecer, porque o Poder Executivo já resolveu, foi aberto as valetas ali, foi passada a patrola, foi colocado saibro, os moradores estavam me reivindicando isso,
eu protocolei, mas acho que foi na quinta de tarde ou na sexta-feira, já foi resolvido. Então, de toda forma, está passando aqui, mas eu quero agradecer a Secretaria de Obras e o prefeito Carlos, que já foi resolvido. Valeu, obrigado. Obrigado, vereador. Projeto 117 de 2025 está em votação. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Ausente, vereadora Patrícia. Pedido de providência 118 de 2025. Franciele dos Santos Custódio e Fátima Ziad Nassar. Solicitação de limpeza e valeta na rua Raul Cota de Melo, número 1349. Projeto número 118 de 2025 está em discussão, em votação. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Ausente, vereadora Patrícia. Não havendo mais a votação dos projetos na ordem do dia, passamos então às explicações pessoais. A palavra está à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, vereador Alencar. Senhor presidente, foi lido pelo nosso secretário aqui o pedido de uma audiência pública referente ao Hospital Binacional. Eu queria dizer que lá em 2012, projeto 02 de 2012, em fevereiro, eu e o vereador Luiz, já faz muito tempo isso aí, entramos com uma indicação para que naquela época o governo municipal entrasse em contato com o governo federal, porque se falava muito em hospital binacional nas fronteiras, para que se instalasse um hospital binacional aqui no Chuí. A gente sabe que os valores são bastante altos para a construção de um prédio, digamos assim, físico, de um hospital binacional, e esse assunto foi levantado, foi abordado mais uma vez pelo governo brasileiro e pelo governo uruguaio. A questão do hospital binacional não é uma construção física de um prédio, e sim compensação de serviços prestados, de que aquilo que não tem do lado brasileiro da fronteira, os brasileiros poderiam usufruir do lado uruguaio e os uruguaios usufruir do lado brasileiro. A gente sabe que nós temos uma unidade básica de saúde, do outro lado tem um hospital que é um hospital que também não faz cirurgias, a maior parte das cirurgias são levadas para a rocha e tudo mais, mas que no âmbito de saúde, se isso fosse adiante, conforme o governo federal está debatendo, e já teve uma audiência pública em Santana do Livramento, inclusive a secretária de saúde do nosso município participou, teve uma audiência pública sobre isso aí. Se isso fosse implementado, com certeza, não vou dizer que solucionaria os problemas nossos de saúde do Chuí, mas sempre nos ajuda a compensar que aquilo que tu não tem de um lado possa utilizar do outro lado sem nenhum problema. Isso eu digo a nível de Chuí, mas é a nível de todas as fronteiras com o Uruguai. Imaginem só vocês a potência que se tornaria, por exemplo, Santana do Livramento, que é uma grande cidade, e junto com Rivera do outro lado. Ou seja, os dois lados têm um hospital e poderiam compensar o seu serviço. Seria ótimo para aquele trecho ali, mas como nós também estamos na linha de fronteira, nós também podemos compensar a questão do Hospital Uruguai e eles do posto de saúde. Seria uma compensação de serviço. Então, eu estou pedindo uma audiência pública para que, de repente, integrantes da saúde do Estado, do governo federal, integrantes também da política, deputados federais que se envolvem com esse tipo de assunto e que têm interesse, estaduais, nós fazemos uma audiência pública nessa casa para nós debater todos juntos, para sabermos mais profundamente como funcionaria o projeto, como seria, para tirar alguma dúvida, até mesmo para as pessoas debater, por aí poder tirar dúvidas, e que tipo seria de compensação de serviço? Seria apenas do hospital ou poderiam também usufruir, de repente, para dentro do Uruguai? Não sei como é que seria, porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas precisam de uma cirurgia em Chuí, são levadas a Rocha ou Montevidéu. Aí eu não sei como é que seria, por exemplo, estou dizendo um exemplo aqui para dizer a todos vocês a importância da audiência pública, para clarearem mais isso para nós aqui, que somos fronteiriços, né? Como é que seria? Se poderiam levar o brasileiro mais para dentro do Uruguai para fazer a cirurgia, para compensar serviço? Como é que seria o uruguaio para se atender no nosso posto de saúde? Alguma coisa que eles não têm lá?
Então eu acho importante a audiência pública para clarear dúvidas que a gente também tem, porque é uma coisa que ressurgiu agora de novo, e então eu repassei aqui o pedido dessa audiência pública aí. Também depois a gente gostaria que os deputados federais do nosso partido, do Progressista, fossem convidados, enfim, outros partidos que queiram se fazer presentes também, fazer a lista de convidados depois e nós agendarmos uma data para a gente clarear toda essa situação, que é uma coisa importante, quando se fala em saúde, sempre é muito importante, para nós a nível de Chuí e Chuí, compense pouco ou compense muito, sempre é uma ajuda, devido à distância imensa que a gente está dos grandes centros. Obviamente, como eu falei aqui, citei Santana do Livramento, obviamente que vai se beneficiar muito mais, porque ambos os lados têm hospital, podem compensar muito mais trabalhos entre eles. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Alencar. A palavra segue à disposição dos novos vereadores. Vereadora Elisângela. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores e senhoras vereadores e vereadores. Plateia presente, internautas que nos assistem, Campo de Notícia, Info Central, funcionários da casa. Bom, vereador Alencar, eu lembro, na época, sim, eu também estava na Câmara, quando foi pedida essa atenção, né, de uma possibilidade de um hospital binacional, né? Na época estava muito distante, né? Foi em 2011, 2012, hoje estamos em 2025, né? Mas as ideias ficam, né? E com o passar do tempo as coisas vão tomando forma. Mas realmente é muito interessante fazer uma audiência pública, porque até para mim, né, como vereadora, e tenho acompanhado sim essa tramitação ao passar do tempo, eu tinha em mente que realmente seria um hospital, né, realizado pelos dois países, né, um prédio realizado em conjunto com os dois países, né. Agora o vereador, né, esclareceu aqui que ele teve informações que não seria um prédio, seria, ou seja, uma compensação de trabalho. De certa forma, a gente já faz dentro do município, né, tanto o município do Chuí Uruguai como o Chuí Brasil, eles compensam de formas, talvez não de forma binacional, mas cordialmente, né, que muitas pessoas se atendem aqui no posto de saúde, outras pessoas se atendem do lado uruguaio, também no hospital. Já existe uma forma de compensação, lógico que não bem esclarecida, e também não trazendo tantos recursos como a gente poderia ter, como sendo linha de fronteira e binacional. Eu acho que a saúde, sim, de fronteira precisa ter mais apoio, né, porque nós atendemos dois países diferentes. Então, claro que onde fique mais esclarecida essa proposta vai ser melhor para todos. Toda, vereador. A senhora colocou bem, algumas pessoas já se atendem no nosso hospital, outros se atendem do lado uruguaio, mas é que nem aquela coisa dos bombeiros. Os bombeiros vêm para o lado brasileiro para nos ajudar nos incêndios. Mas se dá um problema, pode perder o emprego. Lembram daquela história que não são obrigados a vir. Então, e essa questão aí, nós aqui temos essa compensação que a Elisângela falou, já existe, meio de forma informal, mas existe. Mas outras grandes cidades de fronteira não existem essas compensações. Por isso que isso aí é um convênio que está sendo firmado a nível nacional para todas as fronteiras do Uruguai. Obviamente a gente é atingido. Nós aqui é diferente porque temos, como a colega falou, essa compensação aí, mesmo sendo uma compensação não legal no papel, mas uma compensação humanitária, digamos assim, né? Já existe, mas outras cidades não existem. Se tu passar para o outro lado, não te atendem. E se tu for tipo brasileiro que não tiver documentação, não estou dizendo aqui no Chuí isso aí, mas em outras cidades existe isso aí. Então, por isso, a questão da legislação. E para nós também vai sanar mais, né? Vai abrir mais as portas, né? Vai clarear mais as portas, como a Elisângela falou, até de recursos, quem sabe, do governo federal, mais recursos para o posto de saúde, já que pode atender estrangeiros, vai ter maior gasto. Então, de repente, são dúvidas que eu também tenho. Obrigado, colega. Bem esclarecido, a audiência pública vai sanar essas dúvidas, espero que eles venham com todas essas respostas para nós, estamos tão curiosos em saber como vai funcionar, mas a gente vê que existe a cordialidade na nossa linha de fronteira, né, que nós já fizemos, embora que outras cidades, como o vereador falou, não está tendo essa compensação, não entra num acordo, mas nós aqui, graças a Deus, nos serviços a gente é bem cordial,
né? Tanto é que nós levantamos aqui no nosso município que somos a fronteira da paz, assim como, né, outras fronteiras diz que eles são da paz também. Que bom que todos são fronteira da paz, né? Mas assim, é necessário, eu acredito que também, se realmente for acordado e realmente sair do papel, os dois países tendem a ganhar, né? Os dois países tendem a ganhar e a população que mora na linha de fronteira. Porque a gente tem que defender realmente quem mora na linha de fronteira, as cidades de fronteira precisa ter um cuidado especial, né? Dentro, no centro do Brasil, né? Na República Federativa do Brasil, seja em Brasília, tem que ter um olhar diferente para as cidades de fronteira. Aqui somos entradas, saídas de pessoas, entrada e saída de dois países diferentes. É necessário ter mais recurso para as nossas cidades. Enfim, eu acredito que um acordo binacional, os dois países irão ganhar e, consequentemente, as pessoas. Então, muito legal a proposta. Espero que realmente eles venham aqui, né, sanar todas as nossas dúvidas. Obrigada, boa noite. Obrigado, vereadora Elisângela. A palavra segue à disposição dos colegas vereadores. Vereadora Fátima. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, internautas e a todos que estão presentes. Na verdade, eu não teria nenhum assunto hoje para tratar nos assuntos pessoais, mas foi me passado um fato, agora há pouco, até pelo meu celular. Veio de forma de uma denúncia, né? Senhor presidente, até colegas, eu quero que me digam o que é a voz do povo. Alguém pode me dizer o que é a voz do povo? Que é a última sessão do mês, quando as pessoas vêm e é dada a voz a elas para se expressarem. Elas podem se expressar, né? Falar dos problemas que estão acontecendo na cidade, reclamar da infraestrutura, né? E pedir o apoio aos vereadores. Eu acho que eles vêm aqui até para pedir um apoio para o legislativo e que seja levado para o executivo. Mas a última vez que teve a voz do povo, isso já se tornou um inferno para a pessoa que esteve aqui, contando com o apoio do legislativo. Esse rapaz já está sendo perseguido pelo fato dele estar aqui. Ele não fez nada, ele só reclamou da infraestrutura da cidade. Foi a maior parte das reclamações, a maior parte de todos os que estiveram aqui, dos motoboys. Muitos não puderam vir porque trabalham uma noite, mas muitos estavam acompanhando a sessão e agora estão correndo risco. Abuso de autoridade. Enquanto trabalhava com uma moto, que essa moto era da empresa, ele não era multado. A partir do momento que ele adquire uma moto dele, 0 km, para ele poder trabalhar todo certinho, a moto dele é multada com a moto parada. Eu acho que isso aí não é um incentivo e até vai fazer com que as pessoas se sintam intimidadas a vir aqui na Câmara Municipal, a relatar um problema, falar de pedir um apoio, porque foi o único, ele não fez nenhuma denúncia aqui, eu não sei se vocês se lembram disso. Ele fez alguma denúncia sobre alguém, pessoal, ofendeu o trânsito, ofendeu os né? Eu acho que aí corre o risco de quem tem um poder na mão exercer ele errado, de forma errada. De um trabalhador que há 2 anos trabalha por uma empresa, com a moto da empresa, aí quando ele adquire a moto dele para trabalhar certinho, a moto dele é multada estando parada. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer aqui. Então, hoje, se perguntam o que a gente faz, quem defende a gente? Porque a gente vai aí, se expressa e pede apoio, e depois, como que a gente atua? Quem nos ajuda? Esse é o meu desabafo agora, e sinceramente venho de última hora, porque é o desespero de um trabalhador que adquiriu uma moto, mas como, volto a repetir, como a antiga moto que ele trabalhava pertencia a uma empresa, então esse senhor, ele não queria prejudicar a empresa, porque é conhecido. Então agora vai prejudicar o rapaz, porque o rapaz veio aqui, se manifestou e ele levou para um outro lado particular, sendo que o rapaz reivindicou iluminação
infraestrutura da cidade, condições para eles trabalharem. Foi só isso que ele reivindicou. Então eu quero deixar bem claro que ninguém se intimide de vir aqui na Voz do Povo, a última sessão do mês, tá? E que não se sintam intimidados, porque isso tem várias formas, a gente buscar apoio e ajuda, tá? E é o que eu digo. E não usar o poder, muitas pessoas usam o poder, que nem às vezes elas têm nas mãos para ser usado, porque a gente sabe que nem todos os poderes estão nas mãos, a gente sabe até onde pode ir, de estar multando a pessoa com a moto parada só pelo simples fato de ter vindo aqui, na última sessão do mês, reclamar do que estava ruim no nosso município. Muito obrigada. Fico por aqui, gente. Obrigado, vereadora Fátima. A palavra segue à disposição dos colegas vereadores. Vereador Luiz. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos, aos internautas, aos funcionários, à plateia presente. Boa noite aos colegas. Eu vou ser breve, eu só quero aqui me manifestar, eu quero agradecer à Secretaria de Obras e ao secretário e ao prefeito por algumas demandas que eu fiz que foram concluídas e realizadas. Então, meu muito obrigado. E também deixar registrado que, junto com a colega Elisângela, né, através do nosso deputado, o Afonso Ram, ele mandou R$92 mil para a área da saúde. A gente já divulgou, junto com o prefeito, junto com a colega. Só estou trazendo a público aqui, para que fique registrado na Casa do Povo. Foi uma emenda de 92 mil para a área da saúde, onde nós cobramos dele, eu acho que nós podemos, né? Não sei se deveríamos, mas a gente cobrou e perguntou se ele ia mandar só essa emenda, mas ele disse que vai mandar mais emenda, tá? Mas essa foi a primeira emenda do ano de 2025, R$92 mil para a área da saúde. Progressista unido, é aquilo que eu sempre digo, correndo atrás de recursos para o nosso município. E mais uma vez, muito obrigado aí à Secretaria de Obras, do secretário, e ao prefeito, por algumas demandas já resolvidas. Tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Luiz. A palavra segue à disposição. Algum outro colega vereador gostaria de usar a palavra? Vereador João. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, internautas. Não, eu queria só estar com a vereadora Fátima, eu pelo menos estou com ela, porque eu acho que ninguém deve ser perseguido porque veio aqui na Câmara para dar o parecer dele sobre a cidade. Todo mundo tem direito de se manifestar, né? Agora, ser perseguido, eu acho que ele, se seguir acontecer, teria que fazer um BO, trazer para nós aqui, ou para o prefeito, para tomar providência, porque é uma pessoa trabalhando, não pode ser perseguido. Estava estacionado também, não sei como ele estava estacionado também, né, dona vereadora, mas eu acho que isso é um absurdo aqui na cidade. Tão pequena, todo mundo se conhece, né? Era isso, presidente, obrigado. Obrigado, vereador João. Algum dos nossos colegas que não falaram gostariam de usar a palavra? Muito ok, então. Pessoal, antes de encerrar a sessão, vou passar aqui, a gente na próxima sessão do dia 14 de julho, teremos a realização, junto à sessão, a entrega da homenagem ao jovem Facundo Nicolás Modanel Castelano, pelo título de terceiro peão Farroupilha, e também ao jovem Felipe Gonzalez Pereira, pelo segundo lugar. Junto à sessão do dia 14, faremos a entrega da moção solene a esses dois jovens, e já passo de antemão aí para os colegas vereadores. Não vai ser mais na mesma hora, às 19 horas, isso, dentro da sessão. Muito bom. Não havendo mais a ordem do dia, então damos por encerrada a sessão ordinária do dia 7 de julho de 2025.